Estimados irmãos e irmãs, conforme estes ensinos preciosos que nós ouvimos, eu me lembro, conforme aqui estava citando, do cuidado que a Santa Vó Rosa tinha. Ela vivia em vigilância contínua, cuidando da igreja, para que os falsos não dominassem a igreja, tanto que nós temos um hino que a Santa Vó Rosa não permitiu que nesta igreja entrasse o zombador. Impediu a permanência do indigno, do rebelde e contaminador. Isto é, existe alguns que ainda falam, mas a igreja está contaminada. Quem é a igreja, irmãos? Eu já afirmei, a igreja não é o templo. A igreja é o povo. E somente os fiéis são igreja. Quem não vive a doutrina e a disciplina desta igreja, embora as portas estão abertas, porque o objetivo é salvar, é dar uma oportunidade, mesmo porque se todos estivessem num estado de pureza, de perfeição, nós já estávamos nos céus. Mas a igreja ainda está aqui para dar oportunidades àqueles que vivem, vamos dizer, procrastinando o seu tempo, ou dando tempo ao tempo, não se resolvem, não se decidem, sempre deixando para amanhã, para depois. Por isso eu disse, a igreja não está contaminada. A igreja são os fiéis, os obedientes. E a Santa Vó Rosa lutou, isto é, dando a perfeita instrução. E quando alguém se fazendo de profeta no seio da igreja, querendo ensinar algo, falar que ouviu um anjo, que Jesus se manifestou, falou, a Santa Vó Rosa fazia bem assim: embaixo da minha mão não chove, isto é, ninguém me engana. Ela conhecia o profundo do coração das pessoas, ela estava em alerta, atenta a todos os fatos, a todos os acontecimentos, porque ela conhecia o mais profundo da alma de todos, e naturalmente, hoje muito mais, como Espírito Consolador. Ela conhece a cada um de nós muito mais do que nós mesmos. Por isso que ela lutou, ela preparou o Santo Irmão Aldo para que fosse o continuador, porque a Igreja de Deus precisava de alguém à sua frente para continuar ensinando aquilo que Jesus não pôde ensinar no seu tempo. E a Santa Vó Rosa sempre lutou, conforme está dizendo aqui, ela sempre foi muito alegre, não existia tristeza. Nós sabemos das lutas que ela enfrentava, problemas até de doenças físicas, mas ela não deixava de ir à igreja, mesmo quando aconselhava, quando era aconselhada pela direção mesmo, pelo bispo, a missionária Odete: vó, não vem hoje não, pode deixar que a gente resolve aqui. Ela dizia: não, é na minha igreja que eu busco saúde. Isto é,
ela falava da saúde interior, da alma, da força para a alma, porque à medida que nós vamos ouvindo com atenção, sendo inteligentes, sábios, nós vamos guardando na alma como um remédio que cura, que tira as impurezas. É por isso que nós somos aconselhados, irmãos, a não ficarmos vendo, ouvindo notícias ruins, porque tudo aquilo que nós vemos, ou que nós atentamos as nossas atenções, os nossos ouvidos, contamina, porque é um alimento, isto adentra na alma. Toda notícia ruim, políticas, essas coisas ruins, uns falando mal dos outros, tudo isto contamina, tudo isto prejudica, tudo isto corrompe a alma da pessoa e leva a pessoa a ficar triste, angustiado. E por isso a Santa Vó Rosa sempre procurava alegrar as pessoas ao seu redor, sempre muito humilde, simples, porque ela sabia que a tristeza não pertence a Deus. Tanto que nós vemos na história da raça humana no livro de Gênesis, Deus se manifestando a uma pessoa, nos primeiros habitantes, chegando até ele, vendo o perigo que ele estava enfrentando, Deus se manifestou a ele, dizendo-lhe: por que estás triste e andas com o semblante abatido? Tu não sabes que se fizeres o bem, andarás com a cabeça erguida? Mas se fizeres o mal, o pecado não estará à sua volta, espreitando-te como um salteador? Então Deus aponta-lhe: tu, porém, precisas dominá-lo. Então, este é um problema muito sério. Deus mostrou que tudo é possível ao que crê, ao que obedece. Mas aquela pessoa não deu atenção, não obedeceu a Deus. Porque a pessoa, quando fica entristecido, está angustiado, ao invés de orar a Deus, de dobrar os seus joelhos, pedir a graça da Santa Vó Rosa, sabendo que a infelicidade, a tristeza não vem de Deus, a pessoa começa a pensar: por que será que está acontecendo isso comigo? Começa a lembrar de ofensas, que alguém lhe machucou, alguém lhe ofendeu, problemas não resolvidos. E a pessoa, em vez de resolver o seu problema, fica cada vez maquinando, querendo arrumar um culpado para o seu sofrimento, para o seu tormento, para a sua angústia. Mas não se lembra, foi o caso daquele que Deus avisou: você precisa dominá-lo. Por isso que dizemos, este sofrimento, este tormento, esta tristeza, esta angústia tem um nome. Isto é o desejo do pecado que não foi resolvido. O pecado, o desejo do pecado que não foi dominado. Porque a pessoa, quando
tem o desejo, não ora, não luta para vencer aquele sentimento, ele acaba fazendo. Porque tudo inicia por um pecado. A pessoa já comete o pecado, já fica com o desejo dentro de si, não se resolve, não se arrepende e continua em sofrimento, o tormento, a angústia, a tristeza. Por isso que o Consolador precisou vir. Jesus enviou o Consolador para ensinar-nos a resolvermos com a nossa própria pessoa, para não carregarmos mágoas, nem ressentimentos em nosso coração, não termos ódio, não termos raiva de ninguém, mas sermos pessoas livres interiormente, que só tenhamos amor em nosso coração, estejamos prontos para perdoar, para isentar as pessoas dos seus erros, das ofensas. Se alguém nos machuca, nós só teremos paz se nós perdoarmos, mas se guardarmos no coração, ficarmos magoados, onde nós formos, nós vamos lembrar daquilo, daquela situação, daquela ofensa. A pessoa não terá tranquilidade na alma, porque somente o perdão é que dá este alívio, esta tranquilidade. Quando nós perdoamos, nós isentamos as pessoas, elas ficam livres, isto é, não tem mais nada a pagar para nós, tem que resolver-se com Deus e com os seus santos. Foi para isso que veio o Consolador. Quando Jesus falou a São João, isso no capítulo 14, do verso 23 a 24. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isto é por isso que Jesus disse, ele está sempre à porta, batendo. A mensagem do Consolador é Jesus falando com cada um de nós, batendo a nossa porta, para que nós possamos dar uma oportunidade a nós mesmos, para que a mensagem adentrem, faça morada em nosso coração, sejam escritas nas tábuas do nosso coração, conforme o hino. Aprendi com a Santa Vó Rosa a viver sempre em retidão, gravei os seus ensinamentos nas tábuas do meu coração. As palavras da Santa Vó Rosa na minha mente escritas estão, com letras bem profundas que nunca se apagarão. É o que Jesus ensinou. Ele continua, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não são minhas, mas do Pai que me enviou, conforme eu disse ontem, porque Deus transformou-se em carne, que foi Jesus que desceu aqui na terra. Quando São João disse, o Verbo se fez carne, no princípio ele era Deus. O Verbo é a palavra de Deus, que veio a esta terra em forma de homem para falar a verdade aos corações. E nos tempos presentes, Jesus voltou, isto é, a palavra de Deus voltou, estamos na era do Consolador, e Jesus fala através
da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É por isso que está aqui em nosso boletim. Quando começou a anunciar o nome da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, a igreja cresceu, expandiu, porque as pessoas que antes ouviam a mensagem da igreja não se convertiam, mas quando o Consolador recebeu o seu galardão, o Consolador passou a falar em nome de Jesus. Foi a voz de Jesus, a palavra de Jesus falando, penetrando no íntimo dos corações, e as pessoas entenderam que era Jesus lhes falando e creram na Santa Vó Rosa e vieram para esta igreja. E quando a Santa Vó Rosa partiu, deixando o Santo Irmão Aldo, quando ele começou a anunciar que a Santa Vó Rosa era o Consolador, as pessoas, os fiéis, não duvidaram, mas creram, seguiram firmes, sabendo que Jesus continuava falando a esta igreja. Por isso que Jesus, quando ele, antes de partir, ele disse: tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, nós temos a promessa de Jesus. Isto é, foi uma promessa que Jesus fez como um voto. Passarão as minhas palavras, ou seja, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando ele fez a promessa do Consolador, que ele enviaria alguém em seu nome, que iria aprender com ele, ouvir dele e ensinar, seria a sua voz proclamando, isto é, mudando as estruturas dos montes, falando aos corações, tirando montes e outeiros, isto é, tudo que está demais nos corações, e também endireitando as veredas, os caminhos das pessoas, com a palavra, a mensagem vindas dos céus, vindas do trono de Deus. É por isso que está dito na doutrina, e hoje nós vemos esse cumprimento, quando foi o profeta Isaías que escreveu, dizendo: todo vale se encherá. Vale é que está vazio, né? Sem graça, sem virtude. Então a mensagem vinha para preencher este vazio dos corações. E todo monte, tudo que era demais, os excessos, os fanatismos, seriam tirados. Os caminhos tortuosos seriam endireitados. Isto é, o Consolador viriam para pôr as coisas no seu lugar. Isto é, adentrando nos corações, para que todos crescem de maneira correta, de maneira verdadeira, e que não houvesse dúvidas nos corações. O Consolador, conforme a promessa que Jesus fez, um voto feito aos santos, isto é, aos fiéis. Na época do passado, fez aos santos apóstolos, que ele iria cumprir. E o Consolador veio para os fiéis, os sinceros, para transformá-los em verdadeiros santos para a glória de Deus e prepará-los todos para aquele momento que Jesus das nuvens dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai. Isto se cumprirá, irmãos.
no momento certo, no momento oportuno, porque este Consolador veio com este poder, primeiro de dar consolação aos que sofrem, aos que clamam, também para confortar, para animar, para incentivar e para ensinar e convencer do perigo do pecado, porque o maior inimigo, aquilo que impede as pessoas de servirem a Deus, de dedicarem a Deus, se chama pecado, que é a desobediência aos mandamentos, às ordens, às regras. A pessoa que não tem forças para obedecer regras é porque está em pecado. Isto é, não consegue dominar os seus desejos, as suas vontades, porque ainda não buscou ter prazer na lei divina. Por exemplo, nós pegarmos este hinário, desde o primeiro hino, aqui tem preciosidades escritas, mensagens lindas de doutrina. É só nós, com a devida atenção. Eu me lembro de uma pessoa que se converteu pelo hinário, vendo os hinos do hinário. Ela pediu, lendo os hinos do hinário, as letras, a pessoa se converteu, creu na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e veio para a Igreja Apostólica. Os hinos que o coral canta, irmãos, são alimentos que vêm dos céus, vindas do trono de Deus, o nosso Pai, nos dada pelo Consolador com o objetivo de resgatar as pessoas da ignorância, porque o pecado tem este objetivo, porque a pessoa quando peca, ele começa a fugir. Toda pessoa, quando peca, a primeira coisa é tentar fugir, esconder. Porque o maligno enche a pessoa de orgulho e a pessoa orgulhosa não aceita correção. Quando a mensagem é para si, ela tenta se esconder, se desviar, fica revoltada. Alguém falou da minha vida para esse pastor. Por isso que ele está falando. A pessoa fica rebelde. Ao invés de alegrar, de glorificar a Deus pela chance que está tendo de sendo corrigida por uma mensagem vinda de Deus. É Jesus falando através do Consolador e do Santo Irmão Aldo para levar a pessoa a olhar para dentro de si mesmo e não tentar fugir, porque ninguém foge de si mesmo. Ninguém esconde de si mesmo. Onde eu vou, eu me levo junto. E tudo que eu fizer de errado fica gravado em mim. Eu não consigo fugir. Faça um teste. Vai no seu passado para ver se não está tudo gravado, tudo filmado. Principalmente tudo de errado que alguém fez, está tudo filmado, tudo gravado. A pessoa consegue ir lá no seu passado e ver tudo, enxergar tudo. E a única maneira de nós termos domínio sobre nós mesmos é nos apegar com a Santa Vó Rosa, alimentar desse alimento santo que vem dos céus, que é a doutrina desta igreja, a sua disciplina, viver a disciplina desta igreja, porque é para o nosso bem, é para a nossa salvação, é para que realmente nós tenhamos liberdade. Porque não diz que a Igreja Apostólica é um jardim florido,
porque aquela que está à nossa frente, já falou, se chama rosa, de um perfume suave, extraordinário, e ela, com o Santo Irmão Aldo, está formando flores preciosas nesse jardim, mas flores perfumadas. No jardim do Consolador não existe flores que senta mosquito, não, irmãos. É só flores preciosas. É por isso que o verdadeiro apostólico é aquele que é fiel, que é santo, que é consagrado. Porque se a pessoa está no pecado, está deteriorada interiormente, porque o poder das trevas contamina a pessoa fica suja interiormente. É como alguém num estado, vamos dizer, como está dentro de um túmulo que Jesus falou. Vocês são igual ao túmulo, vocês estão fedidos, nojentos. Só por fora tão bonitinho, mas dentro vocês estão fedidos. A pessoa no pecado é assim. É por isso que o Consolador veio para preparar flores que todos sejam perfumados, tenham uma viçosidade, porque o pecado ele destrói, ele tira o viço, tira a beleza, tira o esplendor da alma da pessoa. Mas o Consolador, com seus ensinos, veio transformar, mudar as pessoas, dar viçosidade, esplendor, pureza. Isto é, tendo bons exemplos, tendo firme convicção de fé, tendo força moral e espiritual para dizer não ao pecado. Serem inteligentes, usar os seus sentidos para perceberem aquilo que é errado, aquilo que é contaminador. Tudo isso nós temos aprendido nesta igreja, irmãos, e o tempo não permite. Mas nós vamos ouvir ainda um hino pelo coral. O próprio título é muito bonito, irmãos, falando da doutrina desta igreja, Meu Caminho. Vamos ouvir.
de Jesus, o seu grande amor. Eu agradeço a toda a igreja, muito obrigado, irmãos, por mais esta oportunidade que me concederam de estar aqui na congregação de Itapeva. Agradeço também a todos os internautas que nos acompanham e convido-os, por gentileza, que se coloque em pé. Todos em sentido de oração, eu vou orar para encerrarmos a nossa reunião. Oremos. Ó Santíssimo Irmão Aldo bendito, nós louvamos e glorificamos o Teu santíssimo e eterno nome, por estes momentos preciosos que nós passamos aqui nesta congregação de Itapeva, ouvindo a Tua mensagem, ouvindo hinos belíssimos, de mensagens ungidas, falando aos nossos corações, nos alimentando, nos confortando, nos dando forças para prosseguirmos firmes, também nos mostrando o caminho do reino dos céus, este caminho bendito, lindo, maravilhoso, que o Senhor, como profeta, como supremo pastor, está à nossa frente, com a Santa Voz Rosa, o Santo Espírito Consolador, dando-nos a perfeita instrução, para que todos nós estejamos preparados para o nosso amanhã, mesmo porque nada sabemos do nosso amanhã. Sabemos que amanhã a nossa alma poderá ser chamada, mas com o Senhor e com a Santa Voz Rosa, nós não temos medo, porque seguindo os teus ensinos, os ensinos do Consolador, vivendo essa doutrina, essa disciplina, nós sabemos que o nosso lugar é o reino dos céus.
E por isso nós não temos medo do nosso amanhã, porque sempre procuramos andar de forma firme, de forma calculada dentro da doutrina e da disciplina desta igreja, sempre andando de cabeça erguida, porque andamos de consciência limpa, porque pelos teus ensinos, Santo Irmão Aldo e Santíssima Vó Rosa, nós temos o discernimento perfeito para sabermos o certo e o errado. Por isso, nós não caímos nas artimanhas do poder das trevas, porque estamos sempre alertas. E o Senhor, com a Santa Vó Rosa, é que tem nos dado esta instrução para sermos vigilantes, uma vigilância contínua, sempre confiando na Senhora e no Santo Irmão Aldo, muitas vezes clamando, muitas vezes, quando podemos, dobrando os nossos joelhos nos nossos lares, orando à Senhora e ao Santo Irmão Aldo, pedindo-lhes forças, porque muitas vezes as lutas se tornam difíceis, como diz o nosso hino, e a peleja dura de travar. Mas com a Senhora e com o Santo Irmão Aldo, nós somos sempre vencedores. Santo Irmão Aldo, suplicamos que o Senhor, com a Santa Vó Rosa, manifestando o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, visite estas pessoas cujos nomes estão nesta caixa de pedidos de oração. O Senhor, com a Santa Vó Rosa, conhece o profundo do coração de cada um. Suplicamos-te, Santíssima Vó Rosa, que a Senhora os ajude, confortando os corações, dando-lhes ânimo, coragem, e que nenhum desses irmãos se desanime por nada deste mundo, não reclame, não murmure, porque a reclamação não é uma oração, mas é uma glorificação ao poder do mal. E a Senhora tem nos ensinado que nós temos que sempre agradecer à Senhora e ao Santo Irmão Aldo, crer e confiar que a Senhora está presente ao nosso lado para nos defender. Mas nós precisamos pedir, precisamos clamar, precisamos fazer por merecer, para que a Senhora, com o Santo Irmão Aldo, ou os santos e anjos possam nos atender. Santíssima Vó Rosa, estenda as tuas mãos sobre esta congregação de Itapeva, também sobre todos os nossos queridos internautas que nos acompanham neste momento. Ajude-os, Santíssima Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, dá-lhes o alento da vida, dá-lhes força moral, força espiritual, para que prossigam firmes neste santo caminho, lutando, honrando este nome precioso, que é o nome de apostólico da Senhora e do Santo Irmão Aldo. E recebam, ó queridos irmãos e irmãs, a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, a bênção do seu Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus e de nossa bendita Mãe Maria Santíssima. E recebam também a bênção preciosa que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo concedem a todos. Recebam estas bênçãos, ó queridos irmãos, sempre glorificando o nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, como eles são honrados e glorificados por todos os santos e anjos no reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Vão em paz, ó queridos irmãos, tenham uma boa noite de descanso, uma feliz semana de trabalho, e que o Consolador com o Santo Irmão Aldo esteja presente continuamente na vida de todos. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade.